A história começa na prestigiosa academia Royal School, onde estudam os mais ricos da Coreia do Sul, filhos de políticos, empresários e da nobreza coreana. Aqui conhecemos Hui Yu, uma garota que está na parte inferior da hierarquia, mas é a melhor aluna da sua turma. Ela se esforça muito para sempre ser a melhor, embora para os outros pareça ter uma atitude arrogante. Por causa disso, seus colegas a detestam, principalmente porque ela é filha ilegítima da família Son e não tem nenhum status, só tem dinheiro. Ela achava que com seu esforço e talento seria suficiente para conseguir tudo o que queria, mas todos a menosprezam por não ser de uma família nobre. Mesmo assim, ela não desistiu, se esforçou muito e conseguiu se tornar uma empresária de sucesso. Como ela ganhou muito dinheiro e se tornou uma figura importante, foi convidada para o aniversário do rei da Coreia. Ela usava qualquer evento para chamar atenção, todas as suas roupas eram escolhidas cuidadosamente, pois precisavam ser ousadas e quebrar as regras para ditar tendência. No aniversário do rei, não se podia ir com roupa vermelha, já que essa cor era exclusiva do rei. Mas Hui Yu foi em seu carro esportivo vermelho e ainda usou um terno vermelho. Isso fez com que ela se destacasse entre os outros e, por isso, todas as roupas que usava se esgotaram em suas lojas. Parecia ter a vida perfeita. Mas dentro do palácio, onde não há câmeras, as coisas eram diferentes. A nobreza menosprezava Hui Yu porque ela era a filha ilegítima da família Song. Além disso, nem ela nem sua família eram da nobreza. Só tinham dinheiro, mas não status. Isso a incomodava muito, porque não havia nada que ela pudesse fazer, já que o título de nobreza não pode ser comprado. A festa também chega a seu irmão mais novo. Ele era o herdeiro da família. Hui Yu detestava, porque ela era melhor do que ele, e mesmo assim ele herdaria todo o império do pai. Só por ter nascido antes. Na cena seguinte, conhecemos o grão-príncipe Yan, que havia se tornado o regente do país, já que seu irmão mais velho havia falecido. Mas, mesmo assim, ele não parecia levar seu título muito a sério, porque fazia o que queria e não o que esperavam dele. Mas o rei era seu sobrinho, então não podia puni-lo. Após a celebração, o príncipe se afasta. O primeiro-ministro então chega e diz que, por segurança, ele deve estar sempre acompanhado. Ele comenta que precisava refletir sobre seu futuro, já que sua cunhada quer casá-lo o mais rápido possível. Então precisa de sua ajuda para que isso não aconteça. Depois, a caminho do grande salão, ele encontra Hui Yu. Ela estava perdida e o grande príncipe diz que uma plebeia não pode andar sozinha no palácio, então ele vai acompanhá-la. Mas de repente ocorre uma grande explosão. O príncipe, assustado, corre para ver se seu sobrinho está bem, mas a rainha o golpeia e diz que a culpa é dele. Acontece que há 3 anos o rei morreu em um incêndio e agora isso estava acontecendo de novo. Ao ver isso, Hui Yu sai do palácio. Seu assistente diz que ele deveria ter ficado para passar mais tempo com seus ex-colegas, já que a maioria foi para a mesma escola. Mas Hui Yu diz que só tem más lembranças da academia, principalmente uma lembrança ruim do grande príncipe. Quando ela queria praticar sua pontaria, roubou a chave do campo de tiro, mas o príncipe apareceu e disse que era proibido, mas só era proibido para ela. Porque ela não era da nobreza, os garotos da família real podiam praticar sem permissão. Por causa disso, ela guardava rancor, mesmo depois de tantos anos. No dia seguinte, a rainha pede desculpas ao príncipe pelo tapa que lhe deu. Pede que ele compartilhe o fardo com ela e que ambos sejam os regentes do país. Mas ele diz que não é necessário, já que o rei é pequeno, ela deve ser sua mãe e não ficará encarregada dos assuntos políticos do país. É por isso que a rainha queria casá-lo, para que assim ela pudesse ser a nova regente e ter todo o poder da coroa. Por sua vez, o pai de Hui Yu pensava o mesmo, queria que sua filha se casasse logo, para que assim ela parasse de competir com seu herdeiro. Mas ela não queria fazer isso, porque sabia que isso significava abrir mão da herança de seu pai. Além disso, ela tinha certeza de que a casariam com alguém incompetente, porque nenhuma boa família a aceitaria por não ser uma filha legítima. Por isso, ela pede ao assistente que busque candidatos para que possa se casar. Apesar de bem-sucedida e bonita, não há bons homens interessados porque o rei exige boa família. Os políticos assumem a responsabilidade e ela escolhe o melhor candidato. Ela pede ao seu assistente que quer se casar e que procure alguém para ela se casar. Assim, ela não só ganhará dinheiro, mas também ganhará status. Esse status que sempre lhe causou problemas, agora jogará a seu favor e assim ela poderá se tornar a herdeira de seu pai.
Mas conseguir uma audiência com o grão-príncipe era muito difícil. Por mais que ela tente, sempre é rejeitada. Desesperada, decide usar o apelido que ele lhe deu na escola. É assim que ela consegue uma audiência com ele. Finalmente, eles se encontram. Hui Yu não faz rodeios e diz que tem uma proposta indecente para ele. Ela precisa de um marido e ele precisa de uma esposa. Ambos são bonitos e têm muito dinheiro, então são a melhor opção um para o outro. Mas o grão-príncipe não pensa da mesma forma. Ele diz que há muitas outras candidatas que oferecem o mesmo, e algumas até mais. Então ela precisa melhorar a oferta. O Yu diz a ele que não vai causar problemas e que eles vão se divorciar em 3 anos. Além disso, ela assumirá toda a culpa para não manchar a imagem dele. O príncipe diz para ela oferecer algo a mais. No final, Hui Yu não sabe mais o que oferecer, então diz que dará a ele o que ele pedir. O grão-príncipe diz que o que ele quer não pode ser comprado. Ele precisa de amor para poder se casar. Por causa disso, Hui Yu ficou chateada porque achava que ele estava zombando dela. Mesmo assim, ela não ia desistir. Como empresária, nunca aceita um não como resposta. Então ela liga para um de seus diretores e diz que ele deve conseguir um contato na família real para que consiga toda a agenda do grão-príncipe. Com essa informação, Hui Yu sabe onde e como se aproximar do príncipe. Embora ele continue rejeitando-a, ela volta no dia seguinte e começa a flertar com ele. E novamente, ela lhe propõe casamento, mas ele se mantém firme e a cada nova tentativa diz não. Dias depois, a família de Hui Yu organiza alguns encontros às cegas para ela. Ela aceita a contragosto. Mas o rapaz que apresentaram para ela, embora fosse muito bonito, não agradou. Ele era bom demais, do tipo de homem que só faz o que lhe pedem. Então ela é direta com ele e pergunta quanto dinheiro a família dele precisa para parar de incomodá-la. Isso ofende o rapaz, e ele diz que o casamento deles não daria certo. O secretário Choi tinha visto tudo, então foi contar tudo ao príncipe. Ele diz que, na verdade, foi ele quem a rejeitou. Porque, ao que parece, ela tem um temperamento muito forte e ele tem certeza de que eles não conseguiriam se dar bem, muito menos se apaixonar. Na cena seguinte, vemos que o antigo rei queria abdicar e passar o trono para seu irmão mais novo, mas a rainha queimou seu testamento e disse a ele que preferia vê-lo morto a arruinar o futuro de seu filho. Depois disso, o rei morreu e seu filho subiu ao trono. Isso atormentava muito o grande príncipe, porque a coroa era um peso grande demais para a criança. Naquele dia, ele deveria entregar alguns prêmios, e como o príncipe não estava por perto, guardas e políticos se aproximavam do rei para obter poder. Felizmente, o príncipe apareceu e disse ao sobrinho que ele não está sozinho. Ao iniciar o evento, o príncipe segura a mão do rei e o leva ao palco. Depois, o ajuda a entregar os prêmios. Hui Yu foi uma das vencedoras e aproveita a oportunidade para chamar a atenção. E diz ao príncipe que sente muita falta dele. Depois, planeja sair de férias por alguns dias. O príncipe, por sua vez, não estava se sentindo bem. Então, ele fica em um hotel, o mesmo hotel em que Hui Yu estava. Antes de chegar ao seu quarto, ele encontra o secretário Choi. Ele conta a ele o que está acontecendo. Então, preocupado, liga para o seu médico. Mas o médico diz que ele está apenas exausto pelo cansaço. Na cena seguinte, vemos que a rainha-mãe estava chateada com seu próprio filho por não ter se comportado como um verdadeiro rei. E em vez disso, chamou o grande príncipe para ajudá-lo. É por isso que ela queria confrontá-lo. Porque era para ele estar de licença por alguns dias. Assim, ela consegue descobrir em qual hotel ele estava. Quando o secretário Choi fica sabendo, já era tarde demais, pois a rainha já havia chegado. Por isso, ela pede para Hui Yu se esconder no quarto do príncipe. A rainha inspeciona o local e descobre a bolsa de Hui Yu. Quando ela entra no quarto, encontra os dois bem juntinhos. Depois disso, acontece um grande escândalo. A imprensa vazou que os dois estavam no mesmo hotel e que tinham dormido juntos. Isso causou muitos rumores. E todo mundo achava que eles estavam namorando, ou algo assim. A assistente ficou furiosa, mas Hui Yu ficou muito feliz porque isso aumentaria o valor das suas ações e obrigaria o príncipe a prestar mais atenção nela. Por sua vez, o príncipe pede para ver Hui Yu em sua residência particular. Ele queria se desculpar por ter manchado sua honra e sua imagem. Ela diz que nada disso importa. Porque sendo uma filha ilegítima, sua honra já estava manchada desde que nasceu. É por isso que ela o escolheu para se casar. Ele pode lhe dar algo que não se pode comprar. Isso era um título de nobreza? O príncipe diz que tudo bem e aceita se casar com ela. Mas não será nada fácil.
e espera que ela esteja preparada para o que está por vir. Depois, os dois tornam pública sua relação com sua equipe de trabalho. Hui Yu consegue conquistar o favor do povo. Agora, ela não é mais criticada, mas admirada, porque uma plebeia conquistou o coração do grande príncipe. A rainha não ficou nada contente com essa notícia. Por isso, ela diz ao príncipe que ele deve esclarecer os rumores e emitir um pedido de desculpas. Mas ele diz que fará o contrário e anunciará seu casamento. Ao mesmo tempo, Hui Yu estava com o rei. Como ele não conseguia dormir, ela preparou macarrão para ele. Mas isso irritou o príncipe, que disse que comer macarrão não era próprio de um rei. Então, ele mandou o rei dormir. Hui Yu pergunta por que ele fez isso. Ele responde que, se a comida lhe fizer mal, Hui Yu será a única responsável. E isso poderia prejudicar seu casamento. Depois, eles decidem dormir juntos, para fazer parecer que o relacionamento deles é sério. Mas como era a primeira vez que dividiam a cama, eles brigam pelos lençóis e começam a fazer todo tipo de barulho. As damas do palácio ouvem tudo e pensam que eles estão tendo uma noite de paixão. No dia seguinte, Hui Yu vai trabalhar com a mesma roupa e no carro real. Isso para chamar ainda mais atenção e fazer com que todos falem dela. Como empresária, ela procurava tirar proveito de cada oportunidade. Mais tarde, o primeiro-ministro vai visitá-la. Ele pergunta por que ela vai se casar tão rápido, se mal está saindo com o príncipe. Ela diz que precisa aproveitar enquanto o povo está do seu lado. Além disso, precisa da ajuda dele, para que a família real e os políticos aprovem o noivado. Na cena seguinte, vemos que a rainha adoeceu para impedir que o noivado fosse anunciado. Nesse momento, Yu liga para o príncipe para contar que falou com o primeiro-ministro. Mas, de repente, algumas adolescentes a atacam e jogam ovos em sua cabeça. O príncipe achou que ela estaria em apuros, mas Hui Yu era mais durona do que elas e colocou todas na linha em um instante. Mais tarde, descobrimos que o primeiro-ministro estava apaixonado por Hui Yu desde que a conheceu na escola. Ele nunca conseguiu tirá-la da cabeça, mas nunca teve coragem de dizer isso a ela. Agora ele sentia ter perdido todas as esperanças. Depois, o pai de Hui Yu vai visitá-la e diz que em breve será o aniversário da morte de sua esposa. Ao que parece, ela morreu no dia em que Hui Yu chegou em sua casa e se apresentou como filha ilegítima de seu pai. Por causa disso, ele nunca conseguiu perdoá-la. Mas o que mais o enfurecia era que Hui Yu era ambiciosa. Ela era a que mais se parecia com o pai. Sempre queria mais. E ela não se conformava em ser a segunda. Queria tudo para si, até mesmo o que por direito pertencia ao seu irmão mais velho. Por isso, seu pai foi avisá-la para que se afastasse das empresas. Hui Yu diz que não vai fazer isso. Além disso, ela o avisa que todos que já enfrentaram ela perderam. Então, não vai fazer uma exceção com ele só porque é seu pai, depois que seu pai vai embora. Hui Yu lembra da história de uma forma um pouco diferente. No começo, ela não era ambiciosa. Só queria que seu pai a tratasse igual ao seu irmão mais velho. Por isso, ela se esforçava para ser a melhor em tudo. Mas seu pai só a menosprezava. É por isso que ela ficou obcecada em ser a melhor, para poder esmagar todos que a menosprezam. E na cena seguinte, o príncipe vai vê-la pessoalmente. Ele estava preocupado com a segurança dela, então foi levar comida para ela. E como ela foi atacada em seu próprio prédio, ele decide levá-la para sua residência particular. Lá, ela terá todo o pessoal real à sua disposição. Depois, como o grande príncipe tinha muito trabalho, ela decide ajudá-lo para que ele termine mais cedo. Mas ela não sabia nada sobre a realeza. Era apenas uma desculpa para conversar com ele. Ela queria saber por que ele aceitou se casar com ela. O príncipe diz que, em primeiro lugar, é pelo dinheiro dela. Em segundo lugar, pela sua beleza. E em terceiro lugar, porque se ele dissesse que quer o trono, ela seria a única que entenderia. Porque ela, assim como o príncipe, é a segunda filha e quer o trono do pai. No dia seguinte, iniciam uma auditoria contra Hui Yu, supostamente porque ela é a principal suspeita do incêndio no palácio. Assustada, ela não sabia o que fazer, então pede à sua assistente que procure o príncipe, já que ele estava em uma cerimônia onde não são permitidos telefones. Mas como ela não era da família real, não a deixaram entrar. Ainda bem que o mordomo chegou e levou com ele o emblema do príncipe. Assim, conseguem abrir caminho. Depois, os dois procuram pelo príncipe. Ao mesmo tempo, Hui Yu estava prestes a ser interrogada. Embora, para sua sorte, o grande príncipe chegou bem na hora e informou a eles que não podiam fazer nenhuma investigação sem sua autorização.
Mas a rainha aparece e diz que foi ela quem ordenou. O príncipe defende sua futura esposa e diz que estava com ela no palácio. E se acusarem ela de algo, também terão que acusá-lo. Como o momento ficou tenso, a assistente dá um chute e Huiyu finge desmaiar, para poder escapar daquele momento tão constrangedor. Depois, ela diz ao príncipe que ele é um grande ator graças àquela encenação. Ela tem certeza de que vão espalhar rumores sobre o relacionamento deles e que ele está apaixonado por ela. Como disse, todo o palácio comentava o ocorrido, ainda exagerando os fatos. Isso irritou muito a rainha. Depois, Huiyu voltou para a residência do príncipe, como uma verdadeira vencedora. E para aproveitar ainda mais o momento, ela decide ir ao palácio para poder se encontrar com o príncipe do outro lado da parede. Eles sabiam que havia um fotógrafo por perto. Então eles fingem estar muito apaixonados e simulam um beijo, embora o príncipe parecesse não estar fingindo. No dia seguinte, as imagens estavam em toda a internet. Por causa disso, os políticos e a família real pedem para que ele emita um comunicado, acabando com todos esses falsos rumores. Mas o grande príncipe diz que não é falso e que realmente vai se casar com ela, a rainha e o pai dele. Não ficaram contentes com essa decisão. Eles tinham outros planos para o príncipe e avisam que seria melhor que ele sofresse um acidente do que se casasse com uma plebeia. Mais tarde, Huiyu diz que a imprensa não conseguiu uma boa foto e que o beijo deles não chamou a atenção como ela queria. O príncipe, por sua vez, estava disposto a repetir o beijo, mas ela diz que não, a menos que tenha uma câmera presente. Depois, eles concordam em sair para serem vistos em público. Mas o mordomo a arrumou bem demais, e o príncipe diz para ela tirar esse disfarce e ser ela mesma. Depois, Huiyu coloca roupas mais confortáveis e os dois vão a um jogo de beisebol. Por protocolo, o príncipe não pode torcer para nenhum time, então ele não pode vestir a camisa. Depois, Huiyu o convida para comer, mas ele também não pode comer, porque a realeza tem regras muito rígidas em relação à comida. De repente, o primeiro-ministro chega. Ele deveria fazer o primeiro arremesso. Huiyu fica muito animada. Isso faz com que o príncipe fique com ciúmes. Depois, eles aparecem no telão do beijo, mas como ele é uma pessoa tão importante, não pode fazer isso. Ao sair do jogo, o primeiro-ministro convida Huiyu para um restaurante. O príncipe fica com ciúmes e diz que vai com eles. Mas o restaurante era de sushi. O príncipe não podia comer comida crua e disse a Huiyu que aproveitasse, pois, após o casamento, ela também não poderia mais. Depois, a dama Choi reclamou com ele por ter ido a um jogo de beisebol e se expor em um restaurante de sushi. Então, como sua futura esposa é imprudente, ele decide ensiná-la os protocolos reais para que ela se comporte como deve. O príncipe não concordava com isso, mas não podia dizer não para a dama Choi. No dia seguinte, bem cedo, ele vai procurar Huiyu. Ela diz que está muito ocupada e que outro dia ela atende com mais calma. Ao chegar à sua empresa, sua assistente diz que ela tem um dia muito agitado. Como ela esteve saindo com o príncipe, acumulou muito trabalho. Na cena seguinte, o irmão de Huiyu estava muito animado, porque em breve sua irmã ascenderia à nobreza. E isso faria com que eles também subissem de status. Além disso, a família real é proibida de administrar empresas, então ela não poderia mais competir pela corporação do pai. À noite, a dama Choi. Ela ficou esperando Huiyu o dia todo. Era uma senhora muito teimosa, que sempre cumpria todas as suas tarefas. Assim, ela começa a dar um curso intensivo sobre como deve se comportar na família real. Mas Huiyu não era do tipo de pessoa que se deixa intimidar. Rapidamente consegue virar o jogo. E agora é ela quem ensina yoga para a dama Choi. Diz que os músculos dela estão muito tensos e que esses exercícios ajudariam a relaxar um pouco. Depois, o príncipe chega e Huiyu corre para abraçá-lo. Ela diz que as aulas foram muito difíceis e que precisa de um descanso. O príncipe concorda e leva a dama Choi para o palácio, mas no dia seguinte ela volta para continuar as aulas. Ela explica sobre os rituais funerários. Huiyu aproveita e começa a chorar, dizendo que foi muito triste o grande príncipe perder toda a sua família. Ela fez isso para poder escapar e não precisar continuar com as aulas. Por sua vez, a rainha apresenta uma amiga ao grande príncipe. Ela diz que essa amiga seria uma candidata melhor para a esposa, já que é da nobreza e, além disso, tem muito dinheiro. Mas o príncipe diz para não se preocupar, porque ele já tomou sua decisão. Na cena seguinte, vemos que as crianças tinham muito medo do rei.
Por causa disso, ele não podia ter amigos, nem agir como uma criança normal. Seus únicos amigos eram os políticos, que estavam sempre ao redor dele. Por sua vez, Ruiyu seguia no curso intensivo com a dama Choi. Ainda bem que o rei apareceu. Sem amigos, quis ver o tio para brincar, mas ele não estava. Ao vê-lo cabisbaixo, Ruiyu disse a ele que podiam brincar um pouco para animá-lo. Ela cresceu entre plebeus, então conhecia muitos jogos que a realeza nem sabia que existiam. Assim, eles passaram uma tarde muito divertida. As damas do palácio, o mordomo e até mesmo o primeiro-ministro brincaram com o rei. Quando a noite se aproximou, todos estavam muito cansados, e o rei venceu o último jogo. Então ele pede para Ruiyu realizar um desejo para ele. O rei queria dar uma volta em seu carro esportivo, já que era único no país. A dama do rei disse que não, porque não era um veículo autorizado. Como Ruiyu não queria decepcioná-lo. Ele pede permissão ao primeiro-ministro, e ele lhes dá a autorização. Depois, Ruiyu leva o rei para dar uma volta. Ele fica animado e pede para acelerar um pouco. Ruiyu obedece. Mas quando ele tenta frear, acontece o contrário e o veículo acelera ainda mais. Por causa disso, ele ultrapassa o limite de velocidade. E a única coisa que pode fazer é desviar dos outros veículos para não bater. Como seu carro não parava, ele decide bater contra a barra de segurança. Mas isso só o desacelera um pouco. No final, o príncipe fica sabendo e se coloca na frente para parar o veículo completamente. Ainda bem que o rei não sofreu nenhum ferimento grave. Só o príncipe machucou um pouco o ombro. A rainha-mãe ficou furiosa, achava que tudo era culpa de Ruiyu. Mas o primeiro-ministro diz que não é assim, que ela também é uma vítima. Além disso, quem pediu para entrar no carro foi o rei, então a culpa seria dele, não de Ruiyu. Quando Ruiyu acorda, vai até Ruiyu e pede desculpas por ter colocado sua vida em perigo. Ela diz para ele não se preocupar, o importante é que todos estão bem. Depois, ela vai até o príncipe para agradecê-lo e pede que nunca mais faça algo tão imprudente. No dia seguinte, a assistente estava furiosa porque, com a notícia, suas ações haviam despencado. Quando ela contou que cortaram seus freios, ficou muito preocupada, temendo que aconteça de novo. Por isso, pede para ela desistir. A ideia de se casar com o grande príncipe, de qualquer forma eles se divorciariam em 3 anos. Nesse momento, o primeiro-ministro chega e tinha ouvido tudo. Por causa disso, Ruiyu conta a verdade para ele. O primeiro-ministro, preocupado, diz para ela esquecer o príncipe e se casar com ele, já que também tem um título. Mas Ruiyu recusa, porque eles são apenas amigos. O príncipe ouviu a conversa deles e isso o deixou muito mal. Então ele expulsou Ruiyu de sua residência particular. Irritada, ela foi até o palácio para confrontá-lo. Mas o grande príncipe, em vez de pedir desculpas, ele diz que eles deveriam cancelar o noivado. Mas não era porque ele estava com ciúmes, e sim porque tinha medo de que da próxima vez realmente conseguissem machucar Ruiyu. Ele sabe que, se casar com ela, ela se tornará o alvo de muitos ataques. À noite, o pai de Ruiyu pede para vê-la, para que ela explique o que está acontecendo. Ela diz a ele que não foi um acidente, mas sim que cortaram seus freios e que está investigando quem foi. Então ela diz a eles que se não vão ajudá-la, então não a incomodem. O príncipe se sentia muito mal por Ruiyu, mas sabia que era para o próprio bem dela. É por isso que, no dia seguinte, ele a convida para um evento importante, um evento onde até mesmo a nobreza deve lutar para conquistar seu lugar. Mas Ruiyu recusa o convite, porque isso significaria aceitar que seu noivado chegou ao fim. O príncipe conseguiu que ela fosse convidada, com a condição de que terminaria com ela e se casaria com outra mulher escolhida pela família real. À noite, o príncipe tenta chamar Ruiyu para o evento, mas ela ignora suas ligações. No dia seguinte, ele a convida ao palácio e explica para ela que tudo isso é para protegê-la. Mas ela diz que ele é um covarde, que se realmente quisesse protegê-la, atacaria primeiro e não ficaria na defensiva como um covarde. Na cena seguinte, os funcionários de Ruiyu identificam o mecânico que trabalhou no carro dela e descobriram que ele usou o cartão bancário do irmão dela. Por isso, ela precisa da ajuda do irmão para encontrá-lo. Ele diz que primeiro ela terá que lhe dar algo em troca, mas Ruiyu conta que tentaram assassiná-la. Assim, mesmo que os irmãos se detestem, prometem se ajudar. Mais tarde, o príncipe liga para Ruiyu. Ele diz que o convite oficial já foi enviado, e se ela não aceitar, a única prejudicada será ela mesma. Por isso, no dia seguinte, o secretário Choi lhe dá algumas aulas de etiqueta real.
Por exemplo, ele diz que existe uma hierarquia e que ela nunca deve andar na frente da nobreza. Hui Yu não gostou nem um pouco dessa ideia, mas não podia fazer nada a respeito. No dia do evento, muitas nobres chegam com as roupas que lhes foram ordenadas. Mas Hui Yu, mais uma vez, decide quebrar as regras. Usa outra roupa e uma cor que não era permitida. E além disso, é a última a chegar. Algo que deveria ser feito pela rainha. Isso faz com que as outras a considerem sem vergonha. Durante um passeio, a rainha percebe que Hui Yu estava com calor, então decide continuar andando para incomodá-la. Mas nesse momento chega o príncipe e leva Hui Yu para caminhar juntos. Além disso, eles vão na frente de todos para que ela não precise ficar no final da fila. Isso irrita muito os nobres, mas não há nada que possam fazer. Mais tarde, era o baile real. Hui Yu voltava a ser a noiva do príncipe, então precisava se vestir à altura. Quando a noite começa, o casal principal era Hui Yu e o grão-príncipe. Eles são os que iniciam o baile real. A rainha achava que o príncipe só estava se despedindo de Hui Yu, mas os planos do príncipe eram diferentes. Ele aproveitaria aquela noite para pedi-la em casamento na frente de todos. Além disso, ele convidou seu sobrinho para que lhes desse sua bênção. Feliz pela felicidade de seu tio, o rei diz que aceita o noivado deles e deseja muitas bênçãos. Isso enfurece a rainha e também o primeiro-ministro. Ambos queriam impedir que os dois se casassem. Por isso, o príncipe e Hui Yu saem para dançar com eles, tentando convencê-los, pois, mesmo que não gostem, precisam da aprovação deles. O príncipe não faz rodeios e diz à rainha que conhece a última vontade de seu irmão. Então, se ela não aprovar o casamento deles, então ele vai tornar isso público. O primeiro-ministro estava perdidamente apaixonado por Hui Yu e não consegue negar nada a ela, ainda mais porque o casamento deles é uma farsa e vão se divorciar em 3 anos. Depois, os futuros noivos têm um momento a sós. O príncipe diz a ela que, ao se divorciarem, ela deve devolver o anel porque é um tesouro nacional e ele pertenceu à sua falecida mãe. Depois, eles vão com o assistente e descobrem que o povo recebeu muito bem o noivado deles. Até o irmão de Hui Yu ficou contente. No dia seguinte, Lord Pion estava furioso com a rainha por ter aceitado esse noivado. Ela diz que não tinha outra escolha, porque o príncipe conhece a última vontade do falecido rei. Então ela aceitou para proteger o trono do filho. Lord Pion diz para ela não se preocupar. Se não puderem tê-lo como aliado, então ele será inimigo. Por sua vez, o pai de Hui Yu estava preocupado com o bem-estar da filha. Então ele pede à nora que consiga um informante dentro do palácio para poder protegê-la caso tentem alguma coisa. Depois, o irmão de Hui Yu vai vê-la para informar que encontrou o mecânico, mas descobriu que ele estava morto. O mais estranho é que ele não tinha nada, nem mesmo uma família. Isso incomoda muito Hui Yu, porque agora ela não pode mais saber quem o enviou. Depois, em uma entrevista, mostra seu anel e diz ao país que são o casal mais apaixonado do mundo. Como já reataram, o príncipe pede que Hui Yu volte à sua residência para mais segurança. Desta vez, tomaram mais precauções ao descobrir que a rainha tinha um espião e precisavam vigiá-la para controlar o que ela revelava. Dias depois, começaram a planejar o casamento, pois era um evento real. O primeiro-ministro deveria acompanhá-los. Além disso, Hui Yu aproveita e diz que não precisa fingir na frente dele, já que o ministro sabe de tudo e está do lado deles, ao ver como eles se dão bem. O príncipe não consegue evitar sentir ciúmes. Por isso, ele reclama com Hui Yu e diz que não gosta da atitude dele, pois trata o primeiro-ministro melhor do que a ele. Mas Hui Yu diz que isso é óbvio, pois conhece o primeiro-ministro há anos e são grandes amigos. Além disso, não vão se ver novamente. Depois de se divorciarem em 3 anos, ambos ficam irritados e dizem que é melhor acertar todos os termos por escrito para evitar mal-entendidos no futuro. Mas, enquanto fazem o contrato, a rainha chega, diz a Hui Yu para ficar para o jantar. À noite, o secretário Choi e o assistente jantam juntos, preocupados que os dois se apaixonem. Mas o assistente diz para ele não se preocupar. O príncipe não é o tipo dela. Hui Yu gosta de homens troféu, homens sem muito valor, que fazem exatamente o que lhes é pedido. Na cena seguinte, vemos que Hui Yu aceitou o convite para jantar. Depois de beber um pouco, a rainha e Hui Yu conversam como se fossem melhores amigas. A rainha aproveita para lembrar ao príncipe que seu nome significa governar em paz. Deram esse nome a ele, para que ele não interfira no caminho do irmão nem do próximo rei.
Yu percebe que isso o afeta, então pega na mão dele e diz que está na hora de ir embora. Ela pede ao príncipe para aguentar mais um pouco. Após o casamento, eliminará todos que o incomodam para ele se sentir melhor. Yu decide levá-lo ao seu iate, por ele ser da realeza. Seria a primeira vez que ele subiria em um. Como estão no mar, ela diz que ele pode comer o que quiser. O príncipe obedece e come comida não autorizada. Depois eles fazem a pose do Titanic. E como a maré estava alta, os dois caem na cama e por acidente acabam se beijando. Depois, ambos se deixam levar. E eles se beijam apaixonadamente várias vezes. Ao voltarem para casa, os dois estavam muito nervosos e preferem se manter afastados. Embora, de tanta emoção, não conseguiram dormir a noite toda. No dia seguinte, Yu quer sair sem ser descoberta, mas o príncipe a pega e diz para ela não exagerar. Depois, ele vai para a igreja e diz ao padre que o demônio do amor está em seu corpo e quer que ele o exorcize. O padre o ignora e fecha a porta. Ao sair da igreja, ele encontra o primeiro-ministro que o leva para o trabalho. Como o via muito feliz. Pede para ele lembrar que tudo é falso e não se empolgar tanto. Depois, o rei deve marcar a data do casamento. Ele queria que fosse o mais rápido possível, mas o príncipe queria um pouco mais de tempo. Na cena seguinte, Yu vai inspecionar uma filial. Lá, seu irmão a encontra. Ela diz que ele deve manter sua margem de lucro. Se diminuir, ela vai demiti-lo do cargo de presidente. Ou seja, ela ia deixar a empresa para o irmão. Mas isso era uma armadilha. Ela queria que ele assumisse e fizesse a receita cair para que os acionistas o demitissem. E quando ela voltasse em 3 anos, seria a legítima herdeira. Depois, os noivos precisam experimentar as roupas que vão usar no casamento. Yu estava muito nervosa e ela mal conseguia olhar nos olhos do príncipe. Depois, como era de costume, o noivo precisava enviar o dote e pedir a mão da noiva ao pai dela. Mas, como ele era o grande príncipe, só podia enviar seu secretário. Voltando aos noivos, o príncipe queria falar sobre o que houve no iate. Yu afirma que não há o que discutir, foi só um momento, melhor esquecer. O príncipe discorda, dizendo que ambos sentiram o mesmo. À noite, Yu não conseguia dormir, pensando nas palavras do príncipe. No dia seguinte, Yu estava muito nervosa porque eles teriam um jantar na casa do pai dela. Ela tinha medo de como a família iria agir, ficava muito incomodada de estar na casa do pai e fingir ser uma família feliz. Além disso, seu irmão e sua cunhada eram muito puxa-sacos e adoravam o príncipe. O pai de Yu, por sua vez, pediu apenas uma coisa para ela, que valorizasse e cuidasse muito da filha dele. Ele nunca pensou que ela se casaria com uma pessoa tão importante e por isso estava preocupado. Yu manda ele parar de fingir ser um pai preocupado, pois isso não combina com ele. Em seguida, ela se levanta e vai para seu quarto. O príncipe tenta consolá-la, mas ela afirma estar bem e pede que não acredite na atuação do pai. O príncipe diz que não importa se ele está fingindo ou não. De qualquer forma, eles vão se casar. Ela pergunta se por acaso ele sente algo por ela. O príncipe não faz rodeios e diz que gosta dela. Além disso, ele confessa que ela foi o primeiro beijo dele. Isso faz Yu se sentir muito especial e ela não sabe como responder. No dia seguinte, o príncipe visita o primeiro-ministro para confessar que se apaixonou por Yu, para que ele tivesse cuidado com a forma como a trata. O primeiro-ministro responde que isso não é algo que ele possa decidir. Dias depois, tudo estava pronto para o grande casamento. A cunhada de Yu foi pessoalmente para ajudá-la. Como ela era da nobreza, sabia os protocolos, mas o primeiro-ministro e a rainha não estavam contentes com essa união. Então, um dos dois deveria fazer algo. Depois, eles realizam a cerimônia tradicional da Coreia. Antes de chegar ao altar, Yu tropeça, já que ela não estava acostumada a usar aquela vestimenta. Depois da cerimônia, eles precisam fazer seu grande desfile tradicional, onde todo o povo pode ver o casal feliz. Todos estavam muito felizes. Todos, exceto o primeiro-ministro e a rainha. Quando chegam ao Palácio Real, devem se apresentar ao rei. Mas, de repente, Yu desmaia. Ninguém entende o que está acontecendo. E o grande príncipe, furioso, faz uma ameaça. Se alguém ousar machucar sua esposa, ele não descansará até destruí-lo. Quando a levam ao médico, o médico diz que ela foi envenenada com um remédio usado para taquicardia. Deram uma dose muito alta e por isso ela desmaiou. Mas, como estava saudável, seu corpo conseguiu processar. O pai de Yu ficou furioso e bateu no príncipe na frente de todos.
ele disse que o príncipe não conseguiu manter sua filha segura nem por um dia. O primeiro-ministro também estava furioso e disse que ele deveria se separar dela imediatamente. O príncipe concorda, mas diz que antes precisa investigar o palácio para encontrar o responsável. Ele aceita, e assim começa uma investigação pública. Eles interrogam todos que estavam perto de Ruiyu, até mesmo a família real. Depois, ela acorda. Quando o príncipe fica sabendo, ele corre para o hospital para vê-la, com lágrimas nos olhos. Ele diz que não suportaria perdê-la e pergunta por que ela está assim se só desmaiou. Em seguida, o primeiro-ministro chega e é preso para ser interrogado. O primeiro-ministro aproveita para contar tudo o que aconteceu para Ruiyu. Ela percebe que, ao tropeçar, trocou as taças, ou seja, ela não era o alvo, e sim o príncipe. Porque ele tomava aquele remédio, e essa dose teria acabado com a vida dele. Por causa disso, ela quer ir atrás do príncipe, mas como ainda estava debilitada, o primeiro-ministro se oferece para ir no lugar dela. O príncipe já sabia de tudo isso, então não planejava ficar de braços cruzados. Desta vez, ele ia contra-atacar. Mas para isso, ele precisava de uma fortaleza, onde Ruiyu pudesse estar segura. No dia seguinte, Ruiyu recebe alta e sua cunhada chega para ajudá-la. Ela diz que Ruiyu está bonita demais e que para recuperar sua popularidade precisa parecer doente. Então ela se maquia e ao sair finge estar fraca. Isso faz com que as pessoas fiquem do lado dela. Ao chegar ao palácio, a rainha a recebe e diz que agora ela está segura e que devem se apoiar mutuamente. Mas Ruiyu não acredita em nada do que ela diz. Depois ela vai ver o rei. Ele estava muito preocupado com sua nova tia, mas ela diz que já está bem. Depois, o príncipe leva sua esposa para o quarto. Lá, ele diz que vai lutar para mantê-la segura e que não se importa em sacrificar a própria vida. Ruiyu diz para ele não ser tolo, que eles acabaram de se casar e ele não pode deixá-la viúva. Na cena seguinte, Lord Pyong visita a rainha e lhe conta sobre algumas coisas que fez. Isso poderia causar um mal-entendido. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro descobre que o espião da rainha havia colocado os comprimidos na bebida do príncipe. Por sua vez, o secretário Choi, ele conta ao assistente que é órfão, cresceu no palácio porque seus pais o abandonaram lá. Mas ele não guarda rancor deles, já que graças a isso pôde ter uma família e cresceu em um lugar cheio de amor. No dia seguinte, o secretário e a assistente trocam de lugar para que assim Yu possa se adaptar ao seu novo cargo como esposa do príncipe. Nesse dia, eles entregariam bolsas de estudo em sua antiga escola e ela faria o discurso de abertura. Tudo ia bem até que uma notícia agitou a internet. Todo mundo sabe sobre o contrato que Ruiyu e o grande príncipe assinaram. Aquele que diz que eles se casam por interesse e que vão se divorciar em 3 anos. Como Ruiyu estava fraca, quase desmaiou. Ainda bem que o príncipe chegou e disse que ela pode se apoiar nele. Depois, como se formou um grande escândalo, o secretário e a assistente saem juntos, fingindo ser o casal para distrair todos os jornalistas. O primeiro-ministro decide ajudá-los, mas antes pergunta se o contrato é real. Os esposos dizem que sim. Então o primeiro-ministro garante que é melhor manter silêncio e deixar que as coisas se acalmem por conta própria. O príncipe garante que o contrato foi uma brincadeira, mas ninguém acreditaria nisso. Depois, a vida privada de Ruiyu é vazada. Revelam que ela é uma filha ilegítima e que acabou com a vida de sua madrasta. Mas Ruiyu não se importa com essas coisas, porque já estava acostumada a falarem mal dela. Mas sentia muita pena pelo príncipe. Em toda essa confusão, a família real se reuniu para resolver a situação, mas o príncipe chegou e todos ficaram em silêncio. Embora a rainha diga que, como ele desonrou seu título, agora não pode fazer nada além de assistir enquanto a família resolve todos os seus problemas. No dia seguinte, publicam mais artigos difamando Ruiyu. Por causa disso, muitas pessoas se reuniram do lado de fora do palácio para protestar. Isso colocava muita pressão sobre o príncipe, porque ele não podia ser um regente sem o apoio do povo. Por isso, o primeiro-ministro pediu que ele renunciasse. Na cena seguinte, descobrimos que o primeiro-ministro já sabia que a espiã da rainha era a culpada por atentar contra a vida do príncipe, e que Lord Pyong estava por trás de tudo isso. Mas ele guardou a verdade para si, e foi até a rainha para dizer que esclarecesse as coisas com seu pai. Quando ela confrontou o pai, ele não pôde negar os fatos. Mas em vez de pedir desculpas, ele a ameaçou. Disse que se ele cair, toda a sua linhagem cairá junto, e isso inclui seu neto.
Por isso, a rainha precisa proteger o pai. Quando o primeiro-ministro a chama, propõe um acordo. Ela sabe que ele ama Ruiyu e não suporta vê-la com outro homem. Por isso, ela sugere que se unam para separá-los. Assim, ele terá uma nova chance de conquistá-la. O primeiro-ministro se deixa levar pelas emoções e aceita o acordo da rainha. É por isso que ela não disse nada ao príncipe. Além disso, foi o primeiro-ministro quem espalhou o contrato nupcial. A rainha, por sua vez, faz a sua parte e diz para Ruiyu, que destruiu a imagem do grande príncipe em troca de um simples título e um pouco de dinheiro. Ruiyu diz que não é assim, que o príncipe não pediu nada a ela. Pelo contrário, ele ofereceu tudo o que tinha e estava disposto a se separar em 3 anos, só para ser seu marido. Como não podem separá-los. Lord Pion pede ao rei que substitua o príncipe Yan. O rei, como era uma criança, estava com medo e não sabia o que estava acontecendo. Ainda bem que o príncipe chega. E quase acaba com a vida do Lord Pion por gritar com seu sobrinho. Antes que aconteça uma tragédia, sua esposa chega e pede para que ele o deixe viver. Depois, o príncipe pede desculpas ao seu sobrinho e diz que quando sentir medo, não hesite em procurá-lo. Além disso, diz para não deixar que mais ninguém lhe dê ordens, ou sequer levantar a voz para ele. À noite, Ruiyu sentiu que precisava ajudar seu homem. Por isso, no dia seguinte, mesmo com o orgulho ferido, ela chama seu irmão mais velho. Mas ele diz que deve ir vê-los à noite porque começaram a auditar suas empresas. Por causa disso, Ruiyu ficou com medo. Então Ruiyu vai com seu melhor amigo para perguntar o que deve fazer. O primeiro-ministro é muito duro e direto. Ele diz que a melhor solução é o divórcio. Ela rejeita a proposta e diz que fará qualquer coisa, menos isso. O primeiro-ministro diz que é uma pena. Depois disso, ela vai para casa e se ajoelha diante do pai. Pede perdão por prejudicar suas empresas, mas diz que precisa da ajuda dele. O pai dela é muito duro com ela. E ele pergunta a quem ela quer salvar, a si mesma ou ao príncipe. A filha responde que quer salvar o príncipe, porque ela pode se salvar sozinha. Mas o pai dela diz para ela se divorciar, que essa é a solução mais fácil para os dois. Ruiyu vai até o príncipe e diz que eles devem se separar. Assim, os dois sairiam ganhando. Ela recuperaria suas empresas e ele recuperaria sua reputação. O príncipe diz que esse seria o caminho fácil, e por isso ele não vai aceitar o divórcio. Depois ele vai até o quarto de seu falecido irmão. Lá, ele lembra que o peso da coroa era demais para ele, e o príncipe dizia para ele agir como um verdadeiro rei. Seu irmão disse que esperava que ele não terminasse como ele, mas agora está ainda pior. No dia seguinte, o príncipe diz para Ruiyu que, se ela quiser se divorciar, tudo bem. Então eles vão ao conselho da família real para que aprovem o divórcio. Mas Ruiyu, para apressar as coisas, ela diz que é ela quem mancha a reputação do grão-príncipe e que devem tirar seu título só dela. Além disso, pede que a culpem por tudo, já que o príncipe não tem nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, o irmão de Ruiyu vai fazer um comunicado, onde pela primeira vez defende sua irmã. Ele diz que o contrato só beneficia o príncipe, já que a empresa de sua irmã fez uma generosa doação para a coroa. Além disso, como ela se casou, teve que renunciar a dirigir sua empresa. E sobre o envenenamento, afirma que todo o palácio está contra sua irmã por ela ser de origem humilde. Além disso, diz que ele é o responsável pelo contrato. Ele fez isso para que sua irmã tenha alguma garantia e não fique desamparada. Essa coletiva de imprensa mudou a opinião das pessoas. E por causa disso, o conselho estava prestes a aceitar o divórcio. Mas nesse momento, aparece o mensageiro do rei. Ele diz que seu sobrinho lhe cedeu o trono. Lord Pion ficou furioso porque tinha feito de tudo para que seu neto se tornasse rei. Mas seus esforços tinham sido em vão. Yu não entendia o que estava acontecendo. O príncipe diz a ela que essa era a única forma de protegê-los. Quando a rainha soube, ficou devastada. Porque isso significa que tudo o que ela sacrificou não valeu de nada. Quando ela vai procurar seu filho, ele estava apavorado, se trancou em seu quarto. Porque ele tinha muito medo de sua mãe. A rainha furiosa ordena à sua dama que abra a porta à força. Ainda bem que o primeiro-ministro chegou e a levou para o seu quarto. Lá, ele conta que o príncipe ainda não é o rei, porque a ordem oficial ainda não foi enviada. Então agora, ela precisa convencer o rei a anular esse decreto. Por sua vez, Ruiyu estava muito ansiosa por causa da situação.
e o príncipe não queria vê-la no momento, supostamente porque ela não confiava nele e simplesmente queria se divorciar. Isso deixou Hu Yu muito mal. Ela tentou ligar várias vezes. Vendo sua angústia, a dama Choi diz que o príncipe está em sua residência privada. Hu Yu vai até lá, e ao se encontrarem, o príncipe diz para ela não se preocupar, pois assinará o divórcio. Mas Hu Yu confessa que gosta dele e não quer mais se divorciar. O príncipe diz que está confuso, mas ela lhe dá um beijo e dissipa todas as suas dúvidas. Depois, eles têm sua lua de mel. No dia seguinte, o príncipe diz a Hu Yu que precisa voltar ao palácio, porque sabe que seu sobrinho está em perigo. E além disso, ele quer ser o rei para protegê-lo, já que seu irmão mais velho queria passar a enorme responsabilidade para ele, justamente para proteger seu filho. Não queria que ele sofresse o mesmo, mas antes de abdicar foi assassinado. É por isso que no início, o príncipe também tinha medo, mas com Hu Yu encontrou forças para seguir em frente. Depois, a rainha-mãe reclama com o príncipe Yan por manipular o rei, mas ele diz que foram ela e Lord Pyong que o transformaram em um fantoche. Por isso, ele aceitará o trono para se colocar à frente do rei e evitar que continuem usando-o para seus próprios fins. A rainha diz que isso não é justo, porque ela renunciou a tudo por esse trono, até mesmo ao amor que sentia pelo príncipe Yan. Se perder o trono, perderá tudo. O príncipe não se deixa convencer e ordena à sua dama que ninguém incomode a rainha por 3 dias. À noite, a rainha chama seu pai para contar o que aconteceu. Furioso, ele responde que ela deve obrigar seu filho a não renunciar. Mas a rainha diz que já está cansada. Além disso, o príncipe Yan prometeu não puni-la pela morte de seu irmão. Lord Pyong diz para ela não ser tola. Mesmo assim, sua filha já não quer mais ouvi-lo. Por causa disso, ele diz que não resta outra saída a não ser eliminar o usurpador. A ascensão oficial do novo rei estava próxima. O Yue e os outros estavam muito felizes e orgulhosos dele. O rei, por sua vez, era apenas uma criança e não queria ficar bravo com sua mãe. Mas ela diz a ele que se não anular seu decreto, não a procure mais. Mas o pequeno menino responde que era isso que seu pai queria. Ele soube da verdade o tempo todo, mas por amor à sua mãe, decidiu ignorar. Ao ouvir isso, a rainha se emociona e pela primeira vez vê seu filho, não o título. Depois, os dois se abraçam e ela lhe pede perdão. À noite, o primeiro-ministro convoca o príncipe ao grande salão, mas antes que ele vá, a rainha o chama com urgência. Agora, ela queria ser sua aliada, para evitar fazer seu filho sofrer. Mas, de repente, o grande salão explode. O príncipe era o único que estava lá. Então, Hu Yu, desesperada, entra no salão para procurá-lo. Ela grita seu nome o mais alto possível, mas o príncipe não responde. Felizmente, ela o encontra e, com a ajuda do secretário Choi, conseguem sair vivos. Quando o primeiro-ministro fica sabendo que Hu Yu arriscou a vida para salvar o príncipe, ele grita com ela e diz que ela deveria tê-lo deixado morrer e não se expor a tanto perigo. Hu Yu responde que ele é seu marido e que o ama tanto que até daria a própria vida por ele. Essa resposta parte o coração do primeiro-ministro. A assistente, por sua vez, estava muito angustiada porque o secretário Choi arriscou a vida para salvar o príncipe. Mas ela estava preocupada com o secretário, pois havia se apaixonado por ele. Mais tarde, Hu Yu descobre que foi o primeiro-ministro quem chamou o príncipe ao grande salão. Isso faz com que ela desconfie dele, mas não pode acusá-lo sem provas. Então, no dia seguinte, eles vão verificar as câmeras de segurança, e ela também aproveita para pedir ajuda à rainha-mãe. Ela tinha certeza de que a rainha-mãe sabia de algo. Mais tarde, o primeiro-ministro visita o príncipe. Hu Yu corre para impedir que ele prejudique o príncipe e depois age normalmente para não levantar suspeitas. No dia seguinte, como o príncipe ainda não acordou, o primeiro-ministro queria aproveitar e tirar o título do príncipe Yan para facilitar as coisas. No lugar dele, colocariam a rainha-mãe como regente. Com toda a família real do lado dela, seria muito simples. Mas, nesse instante, o príncipe Yan aparece e diz que não será necessário. Quando Hu descobre que seu marido acordou, ela corre para procurá-lo. Ele a abraça e pede desculpas por tê-la preocupado. Na cena seguinte, vemos que o primeiro-ministro estava desesperado, então se aliou ao Orpião para se livrar do príncipe. Por isso, no dia seguinte, o responsável pelo incêndio se entrega. Mas ele não passava de um bode expiatório. Mais tarde, a rainha pergunta ao pai se ele tem algo a ver com o incêndio.
Lord Orpeão não sabe o que responder, mas seu silêncio era a resposta. A rainha sabe que foi ele. Então, cansada de tudo, ela diz à sua espiã que não poderá mais protegê-la, mas promete proteger sua família. Depois, ela vai até o príncipe Yan e confessa todos os crimes de seu pai. Além disso, diz que o primeiro-ministro sabia de tudo e estava conspirando com seu pai para derrubá-lo. Por isso, ela pede que ele dê um castigo exemplar a eles, mas implora que proteja seu filho. Por sua vez, Fuyu confronta o primeiro-ministro. Ao ver que ele era capaz de mentir olhando em seus olhos, decide não ter piedade e promete castigá-lo. À noite, o príncipe Yan estava em dúvida, porque, ao que parece, o peso da coroa era grande demais. Todo mundo queria atacá-lo, e ele não sabia em quem confiar. No dia seguinte, o príncipe pede para falar com o primeiro-ministro. Ele pergunta se descobriu quem o envenenou. O primeiro-ministro sabe que é um teste, então ele conta a verdade e diz para não se preocupar. O príncipe ordena que dê um castigo exemplar ao Orpeão. Mas o primeiro-ministro diz que não, porque ele é o pai da rainha e o avô do rei. Com isso, confirmam suas suspeitas, e ele diz que não precisa mais se preocupar com a coroa, porque quando ele se tornar rei, vai abolir a monarquia. Assim, o enorme peso da coroa desaparecerá e ninguém terá que carregá-lo. À noite, prendem Orpeão. Ele sabia que estava acabado, então não oferece resistência. A espiã também é presa e confessa tudo. Na cena seguinte, o rei está muito feliz. Sua mãe diz que, aconteça o que acontecer, ele deve ser forte e procurar seu tio quando estiver com medo. No dia seguinte, o príncipe visita Orpeão e diz que a história vai se lembrar dele como apenas mais um criminoso comum. Depois, o primeiro-ministro conta aos políticos os planos do príncipe de abolir a coroa. Os políticos e a família real eram contra, porque a coroa gera muito dinheiro. Ao terminar a reunião, Huiyu chega e diz que, ao terem ideias contrárias, é inevitável que entrem em conflito. Dias depois, acontece a grande coroação do novo rei. Imediatamente após ser coroado, ele decide discutir a abolição da monarquia. Mas os políticos deixam claro que ele está em um país democrático. Então, quem deve decidir é o povo. Por isso, propõe convocar eleições. Ao terminar a reunião, todo o país ficou chocado, porque era algo que nunca tinha sido visto antes. Por sua vez, a rainha vai ver seu pai. Ele pergunta por que ela o traiu. A rainha responde que sentiu vergonha diante de seu filho, porque ele soube de todos os seus pecados e, mesmo assim, fez o que sua mãe mandou. Isso faz com que Orpeão também sinta vergonha. Para tentar se redimir, ele diz que o primeiro-ministro sabia da explosão. Na verdade, foi ele quem planejou tudo. Ao sair, o primeiro-ministro já estava esperando por ele. Ele disse que a levaria ao palácio para sua segurança. No caminho, aproveita para dizer que ela precisa se opor à ideia de abolir a coroa, para o bem dela e do filho. Mais tarde, o primeiro-ministro congela todo o dinheiro da coroa, para assim pressionar o rei. Mas ele não levou em conta que a esposa do rei era uma das mulheres mais ricas do país. Então ela dá o dobro do orçamento anual dele. Mas o primeiro-ministro não ficaria de braços cruzados. Então ele chama o pai de Huiyu para depor por supostos fundos ilícitos. O irmão de Huiyu diz que ele irá em nome do pai. Afinal, ele é o herdeiro. Huiyu aceita e promete ajudá-lo. Depois, seu irmão a leva ao palácio. E ela agradece a ele. E ainda o chama de irmão pela primeira vez. Isso o emociona muito e ele não consegue evitar sorrir. Huiyu conta ao seu marido o que aconteceu. Ela confessa que receber a ajuda da família é estranho para ela, mas não é algo que a desagrade. Pelo contrário, agora ela se sente mais segura, porque sua família a apoia. Na cena seguinte, a rainha estava em dúvida, porque o primeiro-ministro estava descontrolado. Ele queria proteger a coroa a qualquer custo, mesmo que para isso tivesse que acabar com a vida do rei. Na cena seguinte, o irmão de Huiyu vai testemunhar. Agora ele queria ser um pouco como a irmã, por isso ele decide tirar o paletó para chamar a atenção. À noite, Huiyu decide procurar a rainha. Ela diz para a rainha ficar do seu lado, para assim proteger seu filho, porque se algo acontecer com o rei, o filho dela será quem vai voltar a carregar o peso da coroa. No dia seguinte, deve-se decidir se o povo vai votar ou não pela abolição da monarquia. O primeiro-ministro se opõe veementemente, então Huiyu precisa intervir. Huiyu diz ao primeiro-ministro que já sabe de tudo, que foi ele quem tentou acabar com a vida do rei Yan e que conspirou com Lord Pion para preservar a coroa. A rainha havia gravado sua última conversa, então essa foi toda a evidência que precisavam.
Como foi Ruiyu quem o desmascarou? O primeiro-ministro não conseguiu nem olhar para seu rosto. Isso faz com que todos fiquem contra o primeiro-ministro, então ele já não tem mais poder. Antes de ser preso, o rei lhe pergunta por que ele fez isso, se a coroa desaparece. Até ele sairia beneficiado. O primeiro-ministro diz que foi por causa dele, porque ele roubou a mulher que amava. O rei diz que não é assim, porque ela nunca foi dele. Dias depois, são realizadas as eleições. Todo o país deveria escolher se a monarquia deveria ser abolida. Ruiyu pergunta ao marido o que ele gostaria de fazer se a coroa fosse eliminada. Ele responde que gostaria que o chamassem pelo nome, já que sempre o chamaram pelo título. Depois, no ponto de ônibus, o secretário quer se aproximar da assistente, mas ela toma a iniciativa e o beija. Em seguida, a senhora Choi os vê se beijando e pede ao motorista que lhes dê privacidade. Dias depois, o povo decidiu abolir a monarquia. Agora, o enorme peso da coroa não esmagaria mais ninguém. Ao sair do palácio, Ruiyu chama seu marido pelo nome. Descobre-se que ele se chamava Li Wan. Meses depois, Ruiyu voltou a comandar sua empresa e voltou a chamar atenção como sempre. Mas seu irmão havia deixado muito trabalho para ela. Além disso, ela recebeu a notícia de que seria pai. Por isso, agora quer tirar alguns anos sabáticos e deixar sua empresa sob os cuidados de sua irmã. Li Wan, por sua vez, estava descansando, mas seu descanso incomodava o secretário Choi porque ele era lento demais e não sabia fazer as tarefas domésticas. Por isso, ele pedia para que ela voltasse a trabalhar. Na cena seguinte, o pai de Ruiyu diz à sua filha que nunca quis diminuí-la. Ele só queria que ela parasse de brigar com todo mundo. Agora que ela entendeu, pode competir para se tornar sua herdeira. Por sua vez, a dama Choi. Ela tinha muito carinho pelo antigo rei. Por isso, ela lhe deu uma cama para que ele pudesse dormir melhor e gerar herdeiros. Muito tempo depois, Ruiyu chega e seu marido estava esperando por ela. Ele queria passar um tempo com ela, pois agora ela está mais ocupada. Porém, após o banho, Ruiyu estava tão cansada que não conseguia falar e adormeceu. No dia seguinte, Li Wan e sua cunhada. Elas vão comprar um presente para o sobrinho. Ela queria que ele fosse músico e passasse tempo com amigos, como qualquer criança. Depois, Li Wan quis pedir a esposa em casamento de novo, já que o pedido anterior não conta porque a coroa foi abolida. Mas ela ouviu e disse que não precisava, pois o amor deles já bastava. Ele não concordava porque queria se casar com ela para não ficar desamparado. Ruiyu fica brava porque acha que ela se apaixonou antes dele, mas Li Wan responde que não é assim, que ele se apaixonou por ela quando estavam na escola, quando a viu pela primeira vez. Nunca confessou seus sentimentos porque achou que se encontrariam depois. Mas, como não era da nobreza, isso nunca aconteceu. Até que se encontraram no palácio, muitos anos depois. Essa foi a principal razão pela qual ele aceitou o pedido de casamento dela, embora naquele momento ela não sentisse o mesmo. Depois, eles se beijam em sinal de reconciliação. Na cena final, o príncipe vai ao museu para dizer ao irmão que cumpriu sua última vontade. Depois, Ruiyu, Li Wan, o secretário Choi e a assistente finalmente conseguem ir a um jogo de beisebol e se beijam na frente das câmeras. É assim que essa história termina. Espero que tenham gostado do resumo. Vi que muitos não gostaram do final, mas sinceramente não entendo, achei decente, ou talvez não saiba o que acham. Vou ler vocês nos comentários. Também falaram sobre a possibilidade de um spin-off contando a história da rainha-mãe e seu amor pelo príncipe Yan e como ela abriu mão de tudo isso para se casar com o rei. Mas acho que vai ser em formato de novela digital. Obrigado por assistir até o final, deixe o like, inscreva-se no canal para não perder o próximo resumo. Nos vemos na próxima história.